Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Eu sou Pedro Juguerian, o apresentador, e hoje aqui estamos num espaço especial, numa sala chique, porque hoje é um dia muito especial. Tenho aqui como convidada a doutora Flávia Varela, médica de família e comunidade, que prestou depoimento no meu documentário que chama Teleconectados. E hoje vamos falar sobre ele e sobre a especialidade da doutora Flávia, a medicina de família e comunidade. Espero que vocês gostem. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Pedro. Uma alegria estar aqui com você. E antes da gente começar, eu queria dar o recado dos nossos patrocinadores. A Estratégia Med é para você que quer garantir melhores resultados no seu concurso de residência médica ou revalida. Ela conta com apostilas, vídeos, questões resolvidas e flashcards para você que quer garantir um melhor resultado na sua prova e garantir a sua vaga na residência médica. Para você que busca uma melhora na performance esportiva, a HP Sports é para você. Ela conta com médicos do esporte e educador físico que estão mais do que preparados para garantir uma melhora na sua qualidade de vida ou performance no esporte. Eu mesmo faço HP Sports. Eu vou correr a minha maratona no final do ano com eles, com a assessoria deles e grandes projetos pela frente. A B Barbosa Jiu-Jitsu também quer dar um recado para vocês que querem melhorar a sua defesa pessoal, a sua capacidade física, o networking, para você que quer aprender a lutar jiu-jitsu, muay thai, boxe ou treinamento funcional, a B9 é para você. Depois dê uma conferida nos nossos patrocinadores. E, gente, vou comentar um pouco do documentário em si, né? O documentário eu chamei de Teleconectados. Ele vai abordar por uma série de depoimentos, né, como que a Covid influenciou o surgimento da telemedicina, né? Porque começou isso lá em 2019, até um pouco antes da pandemia, né? E o CRM ele aumentou, ele ampliou a utilização da telemedicina em si, né? Porque as pessoas precisam, no geral, né? Isso não pensando no fio condutor nosso, que é da a questão de você garantir acesso à saúde a comunidades distantes, como ribeirinhos, indígenas, pessoas que moram em comunidades mais afastadas, até mesmo idosos em grandes cidades, né? Que têm Uhum. dificuldade de locomoção, né? É, mas a doutora Flávia, que ela prestou um grande depoimento para o documentário, porque ela exerce, né? Não só exerceu, mas exerce. Ela presta serviços voluntários para comunidades ribeirinhas, né? A senhora Uhum. consegue contar mais um pouco dessa experiência para gente? Sim. Então, eu acho que essa minha experiência, esse privilégio de poder é, trabalhar com as pessoas, os ribeirinhos, eu exerço ela de duas maneiras. Então, eu tenho a experiência de atendê-los à distância e tenho a experiência de atendê-los em loco, né? Então, acho que esse contato se iniciou primeiramente à distância, então dentro de um projeto que o objetivo era a gente conseguir fornecer cuidado para populações de difícil acesso aos serviços de saúde, né? Então a gente começou pela população, uma população ribeirinha no Pará, para cima de Santarém, né, a comunidade de Paysandu, dentro de um projeto de pesquisa, uma parceria da USP, da Saúde Digital, com o NIJS inglês na época. E a gente foi até a comunidade de Paysandu, que é uma comunidade nessa região, na região dos lagos, acima de Santarém, uma região de difícil acesso, e para entender como é que funcionava os cuidados em saúde nesse lugar e qual seria o nosso papel, as possibilidades de continuidade de acompanhamento médico dessa população à distância, né? Então foi um projeto que durou um pouco mais de 2 anos, e aí nesse período eu continuava aqui em São Paulo e atendia a população de Paysandu à distância, né? Então, lá em Paysandu, a gente tinha uma equipe de estratégia de saúde da família maravilhosa, muito afinada, muito competente. Acho que isso foi o diferencial assim, para o sucesso do projeto. E
eu aqui à distância dando suporte para esse atendimento, né? Lá é uma comunidade de aproximadamente 750, 800 pessoas que contava com a equipe, com uma enfermeira, com 2 técnicos de enfermagem e os agentes comunitários, e faltava naquele momento a figura do médico, né? Então, a gente conseguiu ofertar cuidados em saúde para essa população de uma maneira assim bastante eficaz, com muito bons resultados, assim, com uma capacidade de resolutividade bastante alta, acima dos 85%, que é o que traz a literatura já, né? Então, uma atenção primária bem estabelecida, bem resolutiva, bem apoiada, é capaz de chegar nesses valores de resolutividade. Então, foi um projeto incrível, com histórias assim maravilhosas junto a essa população. E além disso, né, junto com isso, eu fui em algumas missões como médica voluntária para fazer o atendimento mais ou menos nessa mesma região. Não, infelizmente não fui pessoalmente a Paysandu nessas missões, mas estive com pessoas da região com um projeto próprio do Pará, da Igreja Católica e do Estado do Pará e da Prefeitura de Santarém, que a gente usa um barco hospital, que é o barco do Papa Francisco, e faz esses atendimentos numa rota no Rio Negro, né? Então isso também foi sensacional. Foram 2 missões, uma no fervo da pandemia e outra agora mais recente. E é possível ver com essa distância de tempo e das atividades como as coisas caminharam nesses anos, né? E, doutora, eu não tenho toda a experiência da senhora. Não sou ainda médico formado, né? Eu estou no 4º ano da faculdade, mas eu, em julho de 2025, eu tive a oportunidade de poder fazer um intercâmbio, né? Na região do Lago do Acajatuba, no estado do Amazonas, né? Fiquei hospedado na vila de Acajatuba, né? Conhecida entre os locais como Vila do Corinthians, né? Que lá é Tá. uma... Lá é incrível, né? Porque o centro da vila é um campo de futebol, né? Olha só. As atividades da região que eu fiquei eram todas pautadas no futebol, né? Nos times de futebol. Tá, Tinha a vila do Corinthians, tinha a vila do Fluminense. tá. As vilas tinham o nome da Santa Padroeira, né? Que era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no caso dessa que eu estava. Uhum. E o nome de um time das que Ah, tinham. que incrível. E eu pude entender um pouco, né? Não todo, mas pude acompanhar a gente de saúde, conversar com o médico, né, da unidade e ver que, apesar dos pesares, o SUS consegue chegar, ter uma presença nessas regiões, né? Sim. Não consegue ter, não digo na escala que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas uma presença eles conseguem ter, especialmente com a questão dos barcos, né? Que conseguem chegar lá. Sim, não, e que coisa incrível que você falou isso de a vida rodar em volta do futebol, né? Isso é uma competência que a gente desenvolve na formação como médica de família e comunidade, que é a competência cultural, né? Que é você entender como aquela pessoa que você vai se dispor a cuidar, o que é importante para ela, como ela vive, quais são os valores daquela comunidade. Então, incrível, incrível, né? Então, você entendeu que ali futebol é uma coisa muito importante, né? Futebol, muitas festas, muitas. Sim, Tava a época de festas, né? De lá, que tá. é a época da cheia. Isso. E tinha festa no dia que a gente chegou, no dia que a gente foi embora, Então, tinha festa. ótimo. Então isso é muito incrível. Então, a gente está numa comunidade, entender como ela funciona, né? Quais são os valores daquela comunidade, o que para a comunidade, para as pessoas é importante, faz muita diferença no tipo de cuidado que a gente vai conseguir oferecer, né? Exatamente. E a gente se adequar também, né? Especialmente com o linguajar, por exemplo. Você falar com um cara que tem doutorado, pós-doutorado e uma pessoa super culta, com entendimento, é uma linguagem diferente da que você vai usar com uma pessoa que é mais simples, que reside à beira do rio, né? O ribeirinho, né? Sim,
Eu acho que porque são sabedorias diferentes, né, Pedro? Então a gente entra quase como um mediador, né? Para conseguir ter essa boa comunicação, né? Então é a gente tentar, a gente mais aprende, né? Nessas situações, nessas trocas, não tenho dúvida. E aí é nosso papel como profissional de saúde fazer essa mediação, né? Saber que linguagem a gente vai usar, de que maneira, né? Para conseguir interagir com essas sabedorias diferentes, né? E aí, como você falou, o SUS está lá e está presente, né? Ele é muito capilar, né? Então, assim, é difícil a gente imaginar que outro sistema de saúde que a gente conheça, que esteja funcionante, seja capaz de levar o cuidado em saúde para comunidades tão distintas, né? E se a gente for usar a capital do estado como referência, e tão distantes das capitais dos estados, né? Ó, um momento impressionante que eu achei, doutora, foi um dia que nós fomos, o nosso serviço lá, basicamente, nós acompanhávamos as agentes de saúde, né? Basicamente para dar uma orientação, ver algum paciente que era mais grave, às vezes aferir alguma pressão, fazer algum pequeno procedimento. Uhum, E teve um dia que nós fomos visitar os sítios, nem traços, porque é diferente para eu que sou de São Paulo, que sítio imagina um lugar que tem uma roça, que tem uma casinha, que tem um vovozinho. Tinha um sítio que nós visitamos que tinha essa visão mais sítio do Pica-Pau Amarelo, vamos dizer assim. uhum, Mas eram locais bem distantes, assim, porque tem os barcos que eles usam na cheia e na seca, ou seca, como eles falam, né? tá. No dialeto local, né? E olha, foi uns 40 minutos daquele barco rabeta que tem um motor mais longo Uhum, e a agente de saúde conseguiu chegar. tá. Conseguiu chegar, medimos pressão, tinha idosos lá, idosos Uhum, que fizeram cirurgia ocular, cirurgia de catarata pelo SUS, se uhum, recuperando. A gente de saúde indo lá, medindo pressão, conversando, entregando hipocorito. Isso eu achei incrível, assim, incrível sim. como o ser humano é, né? Onde o ser humano consegue se assentar no meio da floresta amazônica. Sim, sim. E de pensar como, né, como que é a logística para oferecer esse cuidado, né? Então você falou de uma pessoa que fez cirurgia de catarata. Então cirurgia de catarata é um procedimento bastante específico e especializado. Então isso não é feito lá. Então essa pessoa vai ter que sair desse sítio onde ela mora, fazer esse trajeto todo de barco, de rabeta e depois de ônibus, de carro, enfim, do que for, passar por um procedimento cirúrgico na capital do estado, numa cidade grande próxima, né, para dentro dessa Em um dia bom, realidade, 2 horas. então, e voltar para casa, né, e continuar sendo assistida pelo sistema de saúde, né, então isso é sensacional, né, então, e isso é interessante a gente pensar também que isso está no rol, assim, dos deveres do Estado, né, então é direito do cidadão e é um dever do Estado. Então, eu sou cidadã, você é cidadão, e esse nosso amigo que está lá operado de catarata também é. Então, ele tem que receber esse cuidado, né? Impressionante lá. E outra coisa interessante, né? Porque haviam eu e outras duas amigas minhas que são da minha sala que foram fazer esse projeto, né? Uhum, Mas havia também uma jornalista que ela ia escrever um livro infantil, né? Um abraço para Isabel. E ela perguntava, ela entrevistava as crianças, né, ribeirinhas lá. Ela falava: "Ah, eu tô numa aventura hoje, Pedro. Eu vou pescar. Como vai me levar para pescar?" tá. E perguntava dos sonhos, né? Era para meio que ver a visão de futuro, né? Dessas Uhum, crianças. Falavam umas coisas que pra gente parece que é normal, tipo, ah, tia, eu quero ter um carro. Porque pra eles não é da realidade deles, né? Ter um carro. uhum, A realidade é uhum, ter um barco, é ter uma casa, uhum. é uma outra visão de mundo, né? Sim, e você vê que é uma outra realidade, né? Uma outra vivência junto à natureza, por exemplo, mas criança é uma coisa que é criança em qualquer lugar, né? Então isso é sensacional. Então é lembrar também que essas crianças que estão lá e que têm esses sonhos e que têm toda essa possibilidade de vida, elas são crianças que também têm o direito à escola, o direito à faculdade depois, enfim, é, é, é a gente imaginar que
a despeito dessas diferenças geográficas, né, que a gente tem, as pessoas são as mesmas, né, e elas têm vontades e têm desejos e têm sonhos. Então, isso é muito incrível. Acho que essa experiência, essa troca, no momento que você está de formação, é fundamental para qualquer área que você vá estudar depois, né? Porque é uma parte, e eu acho que até transcende a formação em saúde, né? Acho que qualquer jovem, se pudesse se engajar num conhecimento desse, só tem a ganhar, né? Sim, Só tem a ganhar. havia o projeto Rondon, né? Mas acho que infelizmente ele acabou por acabar, né? Isso, ele foi mudando ao longo do tempo, mas a gente tem grandes projetos que promovem esse tipo de intercâmbio de estudantes de diferentes áreas e profissionais de saúde de outras áreas com populações específicas e que são protegidas aqui no Brasil, em quase todas as universidades, né? Então é uma forma da gente se lembrar também do nosso papel social, aqui no nosso caso, do papel social da medicina, né? Do que a gente tem que devolver para a sociedade que nos apoia na nossa formação, né? É porque tem um professor da nossa faculdade que ele é psiquiatra que ele fala que o médico é um lugar, na verdade, né? Não é um. Por exemplo, eu vou ao médico como se fosse um lugar que tem toda expectativa, tem todo o acolhimento, tem todos os desafios de chegar no lugar médico, né? Uhum, uhum, Que muitas vezes, no caso dessas pessoas, é um lugar distante, é um lugar que muitas vezes não tem como chegar no dia porque está chovendo, o rio secou, uhum, né? uhum, uhum. É uma outra realidade, né? Sim, sim. E aí conversa mais ainda com a especialidade, né? Porque um, uma das nossas bases dentro da medicina de família e comunidade é a garantia ao primeiro acesso, né? Então, isso para a gente e para todos os colegas também é fundamental, né? Então, a gente precisa garantir o acesso. Então, quando a gente pensa em comunidades que vivem em lugares distantes, distantes fisicamente e distantes também culturalmente, né? Então, esse acesso tem que ser nessas duas vias, né? Do espaço, do lugar e também da cultura, da gente saber conversar em diferentes culturas, né? E, doutora, acho que uma coisa que me surpreendeu lá é que às vezes é muito difícil, não só porque é uma demanda muito grande, né? E é uma Uhum, população que acaba por ser muito humilde, uhum, assim, né? Por não ter acesso, não ter possibilidade mesmo de pagar um médico particular, né? Pagar uma cirurgia particular. uhum. Porque boa parte vive do Bolsa Família, né? Por conta de realmente não haver possibilidade de emprego formal, né? Viver de emprego Sim. informal, de bídico, de às vezes, barqueiro, para roçar. Uhum, E muitas vezes eu não tenho uma dificuldade grande, assim, em uhum. conseguir acesso a especialista, né? Às vezes era Sim. meses, às vezes por conta da sobrecarga do serviço, da distância, né? Uhum, uhum. E eu acho que a questão da logística, né? A telemedicina pode facilitar isso, que foi um dos fios condutores, né? Que me levou a ter essa ideia. Uhum. Não, sem dúvida, sim. Eu acho que se a gente for pensar nas características assim socioeconômicas da população, a gente tem que lembrar que a gente infelizmente vive num país bastante desigual, né? Então, que uma das maneiras da gente tentar diminuir essa desigualdade é através da redistribuição de renda. Então, o Bolsa Família entra nesse lugar desigual e com oportunidades desiguais, né? De trabalho, de estudo, enfim. Então, a saúde, de novo, esbarra nisso, né, na sua função social, né, e muito provavelmente a necessidade do especialista vai também esbarrar nessa questão, né, então, da dificuldade do acesso e uma vez que tem acesso, das dificuldades de outro tipo de acesso, né, não é só chegar lá, né? É ter condição de chegar, como é que vai chegar, se vai ter especialista para todo mundo, né? Então a gente tem um vazio das especialidades em alguns lugares, né? E aí a telemedicina, a saúde digital, né? A telesaúde vai cumprir um papel bem interessante, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar também uma psicóloga também, né? Para esse documentário e ela falou justamente disso, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a
técnica de enfermagem da UBS, né? Uhum, Porque o médico lá não fica todos os dias, de segunda a sexta. Fica de uhum, terça, integral, quarta, meio período, que no outro período ele vai de barco, fazer visita domiciliar, e uhum, quinta-feira, meio período. E quem fica nos outros dias é uma técnica de enfermagem. E uhum. tive a oportunidade de conversar com ela e perguntei também questão de saúde mental, né? Pessoas com agravos de saúde mental, especialmente esquizofrenia e bipolaridade, né? Que são os agravos que na prática dos meus estágios eu via que era o que mais causava internação, né? Tá. Uma grande demanda por psiquiatra e psicólogo. Uhum, Psicólogo uhum. acho que até mais que médico lá, Ok. porque não, infelizmente ainda não teve essa capilaridade de chegar Exatamente, pelo SUS. exatamente. Isso. Então, acho que esse é mais um fator que os atendimentos à distância, essa possibilidade da saúde digital pode acrescentar de maneira muito positiva, né? Então, a gente sabe que aproximadamente 40% das queixas em atenção primária são relativas à saúde mental. Poxa, não Então, sabia. é bastante coisa, né? São sintomas associados à ansiedade e a sintomas depressivos, numa maneira geral, pensando assim num guarda-chuva de sintomas. Então, o médico de família que está lá na ponta também, esse colega que está lá presencialmente um período, porque tem um período do transporte, né, uma outra Sim. maneira de organizar o trabalho, ele tem que ter um conhecimento, né, importante nas questões de saúde mental, né, até para poder fazer esse manejo do que é possível ele mesmo cuidar, do que ele vai precisar do apoio, às vezes se ele vai conseguir ter esse apoio, né, o que é possível fazer em comunidade. Então, isso a saúde digital, essa possibilidade de atendimento à distância vem para ajudar a gente nisso também, né? É uma coisa que eu achei, assim, que eu tava até pensando, né? É que os médicos lá, por N motivos, né? Porque, infelizmente, lá acaba por ser um local com pouca estrutura, assim, para você, Uhum, uhum, para um médico, para outros profissionais, dentistas, conseguir permanecer, criar família, morar, ter um uhum, lugar para enviar o filho para a escola, um lugar para o cônjuge, né? Poder trabalhar. E acaba por ser extremamente rotativo, né? A questão dos médicos. O dentista de lá, nem tanto, que da comunidade que eu fui, mas uhum. médico especialmente, né? O que a senhora acha que poderia ser feito para fixar mais Tá. os profissionais de saúde nesses locais? Eu acho que eu consigo rascunhar alguma coisa em relação à nossa profissão, né? Então, a medicina no Uhum. geral. Eu acho que talvez a gente precisasse pensar em possibilidades diferentes em relação à presença da médica, do médico no local, né? Eu acho que a gente poderia pensar em fazer uma mistura entre a presença física do profissional lá com a presença digital. Eu acho que isso é uma boa, é uma forma de garantir o cuidado. Acho que a gente podia pensar em integrar melhor os serviços de atendimento com os serviços de formação. Então, uma possibilidade de oferecer estágios supervisionados da residência médica num lugar distante, de internato nessas regiões, e a gente conseguir fazer uma miscelânea dessas ofertas. Eu acho que seria mais possível, talvez, né? Isso eu estou aqui pensando alto junto com você, né? Porque realmente eu acho muito difícil que essas comunidades elas são muito voltadas para elas mesmas, né? Então, normalmente quem está lá são pessoas que nasceram lá, que têm terras e tal. Então, eu chegar como uma pessoa de fora para me estabelecer lá, realmente acho que tem toda essa dificuldade, né? Então, eu acredito que se a gente conseguisse levar mais a universidade para essas comunidades, né? Trabalhar mais em conjunto com os governos locais, com as comunidades locais, eu acho que talvez fosse uma opção interessante, né? Eu realmente acho que é isso mesmo, vendo, porque envolve também uma questão muito política, né, nessas regiões, né? Sim, É um, sim. é um, é um Brasil muito. A novela daquele coronel jesuíno, eu esqueci o nome. Tá, Muito, muito um Brasil ainda muito daqueles tempos. tá. Você diz uma coisa assim mais do coronelismo e Isso, tal. exatamente, É. exatamente. Talvez, Pedro,
a gente veja isso de maneira mais explícita nessas comunidades menores, né? Mas a gente não foge muito disso também em cidade grande, né? Por isso que, assim, quando eu penso, ampliando o meu pensamento, né? Ampliando o meu olhar para o que eu gostaria, o que eu posso oferecer, que é o meu trabalho, acho que perto do que as pessoas precisam é muito pouco, né? Então é muito difícil a gente se isentar do nosso papel político, né? Então assim, exercendo o nosso papel político nosso de cada um, né? É que a gente vai conseguir mudar essas realidades, né? Então a gente realmente, em comunidades menores, a gente sofre uma pressão muito mais direta desse tipo de mando e desmando, né? É muito difícil lidar com isso. Isso é uma realidade, infelizmente. E também acontece em cidade grande, a gente também tem isso, né? Mas pensar que, para além disso, a gente precisa se manifestar politicamente, então a gente vota, então vamos votar, né? Que seja que o nosso voto seja na expectativa de que essas pessoas sejam ouvidas e atendidas nas suas necessidades, por exemplo, né? E pensar que a gente, como sociedade civil, tem força também, né? Para conseguir se mobilizar e se movimentar para não ficar na mão de coronel. Exatamente. Mas uma coisa que me chama muita atenção lá, que é muito diferente, né? Eu conversei, não, infelizmente não pude gravar depoimento com a professora, por questão de horário, Uhum, mas eu tive a oportunidade de conversar com a professora da escola da vila em que eu estava hospedado, né? tá. E muito diferente a educação lá também, Uhum, porque é multisseriada o ensino. Então, por exemplo, ela lecionava aulas para o sexto e sétimo ano, e uhum, havia outro professor que lecionava para o oitavo e nono. E o ensino médio era, eles pegavam as crianças, os adolescentes, né? uhum, E era uma aula à distância. Então, sentava numa sala como essa, e era um projetor, o professor passava material de estudo e eles tinham uma aula. uhum. Eu achei muito diferente. Porque Sim. é a teleeducação também. Sim, sim. Não, muito diferente. Isso é uma experiência que a gente sabe que existe, mas eu acho que ver assim é sempre meio um choque, né? Porque é diferente do que a gente experimentou como aluno, né? Lá na Uhum. infância. Mas pelo conversando com a professora, né, falou que o resultado é baixo, assim, no sentido de que são poucos Ah, os alunos que por N motivos conseguem ir e fazer isso no superior, conseguir um trabalho mais especializado, né? tá, Porque vale ressaltar que o lugar onde eu estava é um lugar bastante turístico, né? Então, tá. então acaba por ter mais opções de serviço informal. Às vezes um serviço de barqueiro nessa temporada, né? Que é julho, que é a época da cheia. Mas às vezes acaba por ficar muito difícil, né? Uma coisa fixa, uma coisa com Entendi. estabilidade. Tá, tá. Não, então as pessoas acabam, como, por ser uma região mais turística, ingressando mais para trabalhar nessa área. Isso mas Tá. fico imaginando às vezes mais pra longe, né? Mais subindo o Rio Negro, né? Que muitas vezes são dias pra chegar, né? Que vale ressaltar que não há estrada, assim, a Transamazônica não é pavimentada, né? Uhum, Então é uhum, o caminho mais seguro, né? Que você consegue dizer, ah, se eu sair hoje eu chego semana que vem, é uhum, pelo Rio, né? uhum, uhum. Não, é uma outra. Você falando, eu tô aqui pensando. é, a gente sempre olha essa realidade diferente, eu também, principalmente eu, com os nossos olhos, né? Da nossa experiência. Então é tudo muito diferente, né? Muito fora do que a gente acha normal, né? Habitual. Mas isso vem de um outro jeito de ver a vida também, né? Pra gente pensar, né? Assim, pesar, né? Talvez, não sei, mas talvez a gente precisasse também pensar em outras maneiras de viver a vida, né? Sim, Pensar, por exemplo, no estudo com outros objetivos, né? Não um estudo só com o objetivo de ter uma profissão e ganhar um dinheiro. Aqui todo mundo precisa disso, né? Então eu tô sim, nesse rolê aí sim, eu de sei. estudar, trabalhar e ter o meu sustento. Acho que isso todo mundo precisa do seu sustento. Mas talvez a gente esteja não enxergando outras possibilidades de vida, né? Não que seja o caso específico, mas Sim. para a gente refletir mesmo, né?
Sim, é porque tem que ver, às vezes, as pessoas, elas. O que eu vejo que focam muito em uma coisa na vida, né? E às vezes, por exemplo, às vezes essa pessoa ela remaneja, né, direito, às vezes com turismo, consegue ter uma renda para fazer o que ela quer da vida, que às vezes é ficar com a família, às vezes é construir a casa, né, em alvenaria, né, que a maioria das casas lá é em madeira, mas faz uma casa de alvenaria, Uhum, faz uhum, uma pousada que funciona, troca o barco, e às vezes para eles essa vida é boa, mas hoje a gente vive, o que eu achei lá interessante, que é uma visão de um mundo, um estudo psicossocial, né? Que é um mundo uhum. pré-globalização, assim, nesse sentido, né? Que é mais difícil para você. Eu fiquei muitos dias sem internet lá, sem internet estável. Então, para Uhum. você, imagine para você mandar uma carta para alguém: Oi, mãe, estou vivo. Tem que mandar aí umas 2 horas de barco até Manaus, aí mais não sei quantos dias de correio Uhum, até São Paulo, até a casa da minha mãe. Então, uhum, é uma outra realidade, né? Um outro mundo sim. que às vezes acaba pela facilidade de internet, de transporte Uhum, rápido, carro, avião, a gente acaba por esquecer, né? sim. E aí, olha, entra de novo com essa questão da telemedicina, da saúde digital, né? Se a gente propõe, se uma das possibilidades é a gente oferecer atendimentos à distância, a gente tem que garantir acesso à internet. Isso. E lá, o senhor falou perfeitamente, porque lá, após, acho que foi o primeiro mandato do Lula, nos anos 2000, eles conseguiram ter energia elétrica mais fácil, seja por geradora, diesel, Tá. seja por rede elétrica. Só que o problema é que lá toda hora do almoço chove, ou quase toda hora do almoço chove, e é uma chuva que se der aqui em São Paulo o mundo acaba por uma semana, assim. É a Tá. chuva Uma do chuva almoço. intensa, uma É, chuva da floresta. e a chuva do almoço deles, né, vai chover, assim. A garoa deles, essa chuva Aham, acaba o mundo. E acaba por destruir a rede elétrica, às vezes é um dia, dois pra arrumar, aí arruma, já acaba de novo. Então é muito instável, né? uhum, uhum, E se a casa não tem um gerador próprio, não tem energia fotovoltaica, né? Acaba por ficar ruim. E a própria internet é instável, né? uhum. A, lá tive o privilégio de poder usar aquela internet nova do Elon Musk, né? Que é via satélite. Sim, Essa, por incrível que pareça, é muito Starlink. boa. Muito Aham, boa. aham. Vai super bem. A gente lá em Paysandu, a gente teve no início que ajustar isso com a prefeitura de Santarém, porque o que a gente tinha de possibilidade de uso da internet na época não rolava. Era muito instável, não tinha um grande alcance, e aí, por conta de ser um projeto e tal, enfim, fizeram-se lá, assinaram-se os papéis, e aí a gente conseguiu uma antena, enfim. Então, você vê, então, mesmo a gente pensando em fazer isso à distância, né, dentro das coisas que a gente precisa organizar para ter um serviço que funcione à distância, a gente vai precisar de energia elétrica e de internet. Perfeitamente, perfeitamente. E às vezes de um lugar, né? Pra pessoa ir falar, porque eu achei incrível porque, assim, era uma casa que, pros nossos padrões aqui de São Paulo, é uma casa muito humilde, assim. Uhum, Sem assoalho, madeira, assim, não tem, às vezes não tem janela uhum, com vidro, assim, tá. mas com uma televisão melhor do que a da minha sala. Ah, então, Com um sim, celular claro. de último tipo, Sim, melhor que o sim, meu. sim, E é sim. uma coisa que eu entrei em choque, né? Porque é uma questão de prioridade, né? E é uma questão, voltando àquilo de novo, né? Do nosso olhar, né? A gente vem com esse olhar viciado de se não tem chão nessa casa, como é que tem essa televisão? Ué, o chão não me incomoda. Eu quero assistir as minhas novelas, os meus programas, eu quero estar em contato com o mundo que existe fora daqui, né? Então é muito isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que choca a gente bastante, mas me chocou quando eu lá na minha formação, há muitos anos atrás, já tinha aquilo, opa, né? Me incomodou. Então, o que está acontecendo, né? Mas é exatamente isso, Pedro. A gente precisa ter essa competência cultural para entrar na casa do outro e entender que é o espaço sagrado da outra pessoa, né? Então ela define o que para ela é importante ou não é, né? Não é Sim, a gente, né? sim. Porque. E outra coisa que eu achei incrível, né? Porque, assim, a água até se perder de vista, assim. Lá não era no Rio Negro, propriamente dito, Uhum, mas eu tive a oportunidade de ir para o Rio Negro algumas vezes e, assim,
é maior do que o mar, às vezes, em alguns locais, né? E é Sim, enorme e lindo. A água parece um chapéu. Você vai tirar a Coca-Cola chapéu, a água, né? É uma coisa sim, impressionante. sim. Mas o acesso à água lá é problemático. Assim, se você não tem poço, e mesmo se você tem que ter todos os cuidados, né? Uhum, Um dos uhum. agravos que estava tendo muito, né? Que a gente estava até comentando nos bastidores, dos que muda, né? Conforme o nível do rio, né? A cheia e a seca. Uhum, Tem outros uhum. agravos e muitas parasitoses, né? Então, principalmente giardia e amebíase, né? Isso. Então, é uma vida também que está muito mais suscetível à natureza, né? Então, tem essa grandiosidade do rio que a gente, na beira do rio, a gente realmente se sente do tamanho que a gente é, né? Um nada, lá minúsculo. E como isso vai influenciar o tipo de trabalho, pensando no nosso trabalho, né? O tipo de trabalho que a gente vai ter, né? Então, pensar agora é época de cheia do rio, isso vai acontecer com mais frequência, agora é época de seca, vou ter que pensar em outras coisas. Então, é uma. É a gente voltar ao nosso estado natural, né? Entender o nosso Sim, tamanho mesmo, sim. né? E as doenças também, porque aqui eu estudei malária nos livros, né? Eu Uhum, acho que eu nunca atendi um paciente com malária que teve malária. Lá era muito comum, uhum, infelizmente ainda, né? uhum. Eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora que ela foi por muitos anos a única profissional da saúde daquela vila, né? Ela era enfermeira, que ela fez o Tá, curso de enfermagem, ela fez em disse que fez em 6 meses, assim. tá. E ela falou que estagiou em todas as áreas do hospital, que realmente pra época era o que tinha, né? Exatamente. Era a melhor formação E, possível. e era a professora doutora-chefe da galáxia, daquela região, né? Sim, sim, Que, sim. vamos e convenhamos, não tinha o acesso que se tem hoje, não tinha o SUS que se tem Sim, hoje, né? sim. E essas pessoas são, assim, umas joias da comunidade, né? Sim. Assim, E lá em sabiam mais que a Paysandu, gente. mas com certeza. Sabiam mais que a Em gente. Paysandu eu tive a sorte de trabalhar com a Graça, enfermeira, pessoa mais incrível e competente e dinâmica que eu já conheci. E aquilo ali, assim, a comunidade está de pé e tem o seu acesso à saúde hoje garantido de outra maneira por conta do trabalho dela, né? Então é um conhecimento gigante, né? Uma sabedoria e conhecimento mesmo. A Graça já foi até secretária de saúde, então assim, uma pessoa que conhece tudo de todos os lugares. Então a gente ter o privilégio de trabalhar ombro a ombro com uma pessoa dessa grandeza é sensacional. Sim, e um saber, assim, de vida, de mundo, assim, Uhum, quantos partos, quantas suturas não exatamente. fez Acidente com com cobra, com cobra, escorpião e tudo, tal. tudo. Então é Lá, sensacional. mas lá estava até bem civilizado, eu achei, assim. Apesar de, por exemplo, acesso à alimentação, que eu achei que lá é algo diferente, assim, do que a gente tem. Uhum, Porque aqui, mesmo em lugares mais simples, você acaba por usar um pouco menos de óleo, né? Eu acredito que lá por costume, né, de quando não tinha geladeira e as coisas eram feitas com a banha do próprio porco, né? uhum, Acredito que eles uhum. têm esse costume de colocar mais gordura na comida e para quem não está acostumado acaba por quem não está acostumado acaba por passar um pouco mais de mal, né? Passar Sim, mal. sim. São E as diferenças regionais, né? diferenças regionais, mas Minas também tem isso. é, mas achei. E a conservação dos alimentos lá também é diferente. Por exemplo, você quer não bens, não bens de tanto luxo, mas, por exemplo, você quer comer um queijo prato, um queijo Minas, um queijo mussarela, já não tem. Já é Uhum, mais difícil acesso. O que eu faço acesso lá é o queijo coalho, né? isso. Então, e isso eu acho incrível, eu sou encantada com esse tipo de diferença, né? Tem a ver com a cultura do lugar e tem a ver com, às vezes, o quanto a gente se desprende das nossas raízes, né? Então a gente vai com o nosso olhar daqui, né? De São Paulo, centro de São Paulo, Pra ontem. 2025 e é outro rolê, né? É outro rolê e isso é incrível, né? É isso que torna o mundo encantador, né? Isso. E uma natureza exuberante, assim. Mas o solo lá
a gente, em alguns trechos, parece areia. Parece uma areia de praia. Sim. Uma coisa que O solo, por mais louco que seja, o solo não é um solo tão rico assim, não. né? Uma outra coisa para a gente pensar, né? Então, como é que a gente, do que se vive, né? O que que se planta, o que que se dá, o que que vem do rio, o que que vai vir da floresta. Então, eu acho que a gente tem sempre, nesses contatos, a gente tem tanto a aprender, a gente aprende tanto, e as pessoas são tão queridas com a gente e contribuem tanto assim para o nosso crescimento, para a nossa inteligência dentro da profissão, que eu sinto aí pessoalmente, né? Claro, isso é muito pessoal, que o que eu devolvo é muito pouco. Né? Sim, Eu tô sempre devendo, é, eu tô sempre devendo, né? Mas é incrível, né? É incrível e é incrível que a gente tenha dentro do nosso país tantos países diferentes, né? com certeza, com certeza. No ano passado eu estive no Rio Grande do Sul, né? Após Uhum, as enchentes, né? uhum. Eu E tive lá também. também. Uhum. Você foi com a Força Nacional? Fui, Foi? Ai, fui. conta Eu, pra gente como eu foi. fui com o pessoal da Bandeira Científica, que é um projeto dos alunos de medicina da USP, mas a gente usou os recursos da Força Aérea Brasileira, por exemplo, né? Porque era o que tinha para a gente usar, na verdade, né? Então, a gente foi também com apoio, então foi a Bandeira Científica com uma ONG que chama Xingu Mais Catu, e a gente usou a aviação da FAB. E foi também em julho do ano passado, a gente ficou em Caxias do Sul, e aí o propósito do nosso trabalho foi visitar exatamente as comunidades indígenas e a população quilombola. Então, existia tinha um hospital enorme em Caxias do Sul, foi a Força Aérea, os médicos das Forças Armadas, tanto Força Aérea, quanto a Marinha o Exército mesmo. Os profissionais foram lá e fizeram um grande trabalho central, né? E a gente foi para esses lugares mais isolados, junto também com a Cruz Vermelha de Caxias do Sul. E foi incrível porque aí também é outra realidade, né? É uma outra terra indígena, é uma outra cultura e um frio, diferente da experiência que a gente tem quando Sim. Que vai é para o quente, um norte, né? quente. Que é super quente e foi incrível. E são modos de viver que são patrimônios culturais, né? Eu acho que a gente podia olhar para isso com esse respeito e a gente devia, como médico, como aluno de medicina, como cidadão, lutar para que essas populações tivessem seus direitos garantidos, né? Sim. Direito de viver de acordo com a cultura específica de cada povo, né? Porque eu acho que com a globalização parece que está por se tornar muito homogênea a cultura ocidental, assim. Tá, E acaba por se perder muito esses saberes populares, sim, saberes de outros povos, né? Outras regiões aham, tradicionais, né? sim. Povos ribeirinhos, povos indígenas. Outras E a formas gente de vida. ganha muito em termos culturais, né? Sem dúvida. Com E isso. mesmo para a gente aprender, reaprender, ou aprender, se a gente não aprendeu ainda, formas diferentes de organizar uma sociedade, de dividir o trabalho, de dividir o produto desse trabalho, de cuidar da criança, cuidar do idoso, né? Se a gente volta o olhar aqui no nosso país mesmo para essas populações específicas, a resposta está lá, né? A gente tem novas formas de organizar o cuidado para a criança, para o idoso, e às vezes a gente fica aqui batendo cabeça e olhando para os nossos iguais, né? A gente fica olhando aqui para as pessoas das capitais, a gente fica olhando para capitais de outros países e de repente a gente tem a resposta nessa retomada desse conhecimento, dessa sabedoria própria, E né? é muita gente, né? Que vive nessas regiões. Sim, Muita gente. Muita sim, gente. O Brasil é muito grande. e essas experiências de novo, né? Eu acho que elas trazem tanto para a gente e o que a gente pode devolver é tão pouco perto do que a gente recebe, então a gente precisa se organizar para devolver mais, né? E
por incrível que pareça, uma população que eu não abordei no documentário, mas que também acho que se beneficiaria muito com a telemedicina são os idosos. Os Hum, idosos, mas não só no contexto das terras distantes, mas também das grandes capitais também, né? Vamos considerar um idoso que vive em São Paulo, que tem acesso a um plano de saúde até. É uhum, difícil dele se locomover, né? Às vezes é um idoso acamado, ou é um uhum, idoso que tem dificuldade de locomoção, tem demência, ou tem algum uhum. estigma, né? Às vezes alguma doença que não deixa, ele não se sinta confortável em ser exposto, né? Na rua. Sim, sim. Não, eu acho que é uma super possibilidade. A gente tem testado isso também agora, né? O projeto agora de saúde digital, a gente está atendendo cidades pequenas no interior de São Paulo, um projeto agora apoiado pelo governo do estado de São Paulo, e a nossa população carro são os idosos, né? Então, é muito gratificante, eu acho que essa é uma possibilidade real. E o mais legal ainda é a gente pensar que a gente não precisa escolher uma modalidade de cuidado, a gente pode unir diferentes modalidades de cuidado, né? Então é possível que ele faça uma consulta com o médico à distância e que ele receba uma visita domiciliar e que ele, no momento que ele precisa, ele se desloque até a unidade básica de saúde ou ao hospital. Então é interessante a gente saber que uma possibilidade não precisa anular a outra, né? E equipe multi também, né? Sem Facilita. dúvida. Equipe multi de passar, às vezes, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, Uhum, com a fisioterapia. Eu realmente não consegui entrevistar um fisioterapeuta para saber da parte deles da telemedicina, mas imagino que às vezes alguma orientação a ser uhum, passada pode ser uhum, passada, porque é uma uhum. parte muito prática, né? É uma parte Isso. muito E aí, prática. aí entra de novo essa questão da alternância, né? Então você pode é, fazer um encontro semanal com o seu paciente, na fisioterapia, por exemplo, e nos outros dias que esse paciente vai precisar fazer as atividades em casa, ter uma orientação, uma supervisão à distância. Então, acho que é tudo possível e eu acho que isso está aberto a todas as especialidades da saúde, né? Então, todas as outras áreas, acho que uma inserção ou outra à distância presencial é bem-vinda e é possível. E, doutor, o que que você acha que falta em termos, primeiramente médicos e segundo em psicossociais, crítica social para esses locais? Olha, então assim, eu acho que do meu ponto de vista, da onde eu estou, né, o pouquinho que eu consigo ver, é, a gente precisa de um interesse real em fazer com que essas pessoas, nossos irmãos, cidadãos como a gente recebam o que é de direito, né? Então a gente precisa ter um interesse ativo nisso. Então, porque aí a gente vai precisar prospectar recurso, vai ter que ter verba, vai ter que ter apoio, vai ter que ter auxílio. Então a gente precisa primeiro de um interesse muito verdadeiro em fazer com que as coisas aconteçam, né? E então acho que isso da nossa parte, né? E aí das coisas práticas, é saber que a gente vai precisar conversar com políticos, que a forma que a gente tem de mudar as coisas como a sociedade civilizada que somos é através da política. Então a gente não pode deixar de lado e achar que é uma coisa menor a nossa participação ativa nisso tudo. Então, para além do voto, saber exercer a pressão que a sociedade civil ou que o terceiro setor pode exercer, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, mas a gente precisa caminhar, né? Não é porque a perspectiva pode ser que eu não vá ver nada muito radical na minha vida, mas que isso tenha caminhado, que a gente tenha conseguido perceber um avanço, né? E lembrar que isso é direito, né? Das pessoas, das quais a gente conversou aqui. Então, não é um. Ninguém está sendo bonzinho, né? A gente está só trazendo essas pessoas conosco, porque a gente talvez esteja numa posição que a nossa voz seja mais ouvida. Mas é direito, então se é direito, a gente
tem essa carta na mão, né? Então, não abrir mão de lutar pelos nossos direitos, nossos, de todo mundo. Então, acho que isso é fundamental. Sim, eu acredito que lá é um local que envolto em uma série de polêmicas, né? A região da nossa Amazônia brasileira, porque é um local que, ao meu ver, né? E pelo que eu conversei com as pessoas que ali vivem, Uhum, não é produtivo no sentido de agropecuária, no ok. sentido de você plantar alguma coisa, ter um gado que seja, por conta do clima, por conta do solo. É um local que a questão do extrativismo, por conta da questão do solo improdutivo, também não fica tão viável a ser explorado definitivamente, assim, de forma não sustentável. Ok. É um local que eu vejo que precisa realmente ser estudado, né? De uma Uhum, forma que você também cria outras formas de acesso que não pelo rio, para que essas pessoas tá, cheguem. tá. Porque, pelo que eu conversei, às vezes quando seca o rio, infelizmente, para chegar em uma cidade maior, para precisar seja de uma questão de saúde ou de Uhum, outra, é dificílimo. uhum. As pessoas acabam Dificílimo. ficando isoladas, né? Ficam muito isoladas. Tá. Ficam muito isoladas. Então, e talvez, assim, eu caminhei para uma fase que eu acho que eu tô mais aberta a soluções pouco convencionais, assim, né? É. E se E se a floresta fosse só a floresta, né? E se o papel da floresta fosse só existir? Hum, E se o papel dessas pessoas fosse cuidar da floresta, né? E interessante. se a gente estivesse lá para cuidar dessas pessoas porque elas cuidam da floresta? E isso é Interessante. um patrimônio mundial, né? Interessante. Então, não sei, Não, talvez. não, é verdade, É é para a gente verdade. É pensar, um né? posicionamento. Talvez não tenha. Eu tenho pendido mais para esse lado, Não, porque, mas né, é verdade. É os um. anos vão passando, a gente vai Sim, ficando, sim, acho que com menos expectativa em relação assim, o modelo que a gente tem de sociedade hoje talvez não responda essa sim, pergunta, é né? verdade. Mas e é muito relacionado com aquilo que a gente conversou antes, né? De outros modelos de sociedade, né? Isso, Eu acho interessante. Eu só acho que, de qualquer forma que for ser feito, tem que ser sustentável, né? Justamente para claro, manter a floresta, que claro. é algo belíssimo, é algo muito diverso, é algo que é impressionante, Uhum, impressionante. Mas eu fico preocupado conversando com as pessoas da questão de chegar lá, claro, da claro. questão delas também terem acesso a trocas de bens, de Sim, insumos, de que elas possam viver da maneira que elas escolham, que elas tenham escolha, né? exatamente, Então, acho que exatamente, isso é fundamental, fundamental. É exatamente, perguntar para quem está lá, né? exatamente, Segurando esse rojão, como é que vai ser, o que que a gente pode fazer, mas o que que você quer, né? Como é que essa banda vai tocar? Sem dúvida, exatamente, sem exatamente, dúvida. porque é um lugar belíssimo que tem que ser ter o desenvolvimento sustentável, né? Sim, E eles preservarem o patrimônio mundial, né? sim, Que é essa sim. floresta. E talvez a gente precise, nessa questão, se questionar um pouquinho o que que é desenvolvimento sustentável, o que que é desenvolvimento, né? Enfim, Isso, tá isso, aberto para escutar respostas de quem tá lá, né? isso, exatamente, exatamente. Doutora, a senhora tem algum recado que a senhora queira passar? Ai, deixa eu pensar. Olha, é, eu gostaria, então, de falar para os alunos de medicina, para os meus alunos, para outros alunos. Vou fazer uma pequena propaganda da minha Claro, claro. especialidade. É, é uma especialidade médica é, maravilhosa, que traz muitas alegrias e traz muita dor de cabeça também, na mesma medida, às vezes quase. E eu gostaria que vocês que estão nesse caminho, que estão iniciando, que vão escolher os caminhos de vocês, é, tentem não perder o entusiasmo que vocês tinham quando entraram na faculdade. Tentem não perder o brilho no olho de quando a gente faz a primeira ausculta e escuta um sopro e escuta um sibilo pulmonar. Tentem carregar essa energia do novo, do bom, na formação inteira e para a vida de vocês, né? Isso é muito difícil, mas às vezes a gente consegue essa energia extra se dedicando ao outro mesmo, né?
Não na nossa relação de trabalho, que a gente trabalha e a gente precisa trabalhar e tem nosso dinheiro e tal, não nesse sentido, mas às vezes a gente resgata aquele valor que a medicina tinha pra gente quando a gente cuida do outro. Né? Então, eu acho que é isso. Porque, infelizmente, às vezes a gente chega no final da formação muito cansado, muito desiludido. Então, tentem não perder essa energia vital boa, esse brilho no olho, esse entusiasmo com o novo. Eu acho que isso faz muita falta depois para o jovem médico formado. Então, Com, cer- tentem. com certeza, doutora. Com certeza. Eu queria agradecer a presença da senhora no programa. Já estamos encerrando. Eu queria agradecer também a audiência também. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Vou deixar o link para o documentário na descrição. Vou ver se coloco também um card no final do vídeo com ele, para vocês assistirem. Novamente, doutora, muito obrigado pela presença. A Eu que conversa foi agradeço. ótima. E não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e de indicar para seus amigos, porque é assim que são coisas assim que fazem o canal crescer. E eu espero vocês no Rochas da Saúde. Ah, e antes que eu me esqueça, não se esqueçam dos nossos patrocinadores. Dê uma conferida neles, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo Rochas da Saúde.